Olá, desde já sejam muito bem-vindos a mais um nosso capítulo. Desde já compartilhem, curtam, se inscrevam. E nós vamos a mais uma parte da proposta de paz de Daisaku Ikeda, da proposta de paz de 2022. Reconstituir o tecido social. O primeiro desafio é encarar de cabeça erguida as questões que a pandemia expôs e reconstituir o tecido social para que ele dê suporte à vida das pessoas nos anos e nas décadas que virão. Embora a Covid-19 tenha impactado todos os setores e aspectos da sociedade, o grau do impacto diferiu de acordo com as condições nas quais as pessoas se encontravam. Para aqueles em situação de vulnerabilidade que estavam em circunstâncias ainda mais desesperadoras, as dificuldades enfrentadas são maiores do que uma pessoa poderia suportar. E isso se aplica até para os que antes tinham condições de vida relativamente estáveis. A intensidade das consequências que os indivíduos sofrem depende de uma série de fatores. Por exemplo, eles podem contar com as pessoas ao seu redor para apoiá-los caso fiquem doentes? Eles são capazes de assegurar os meios para continuar trabalhando, mesmo que medidas restritivas sejam adotadas para conter o contágio? Eles têm capacidade de responder a mudanças rápidas e dramáticas em seu ambiente? Ainda que seja urgente a reconstituição da vida social, se o interesse estiver focado apenas em dados estatísticos, como o número de pessoas infectadas ou índices econômicos, isso poderá dar origem a pontos cegos, éticos que resultarão em grande número de pessoas deixadas para trás. A preocupação é que tais pontos cegos possam agravar as disparidades das implicações no ritmo e na capacidade da recuperação. A pandemia da Covid-19 afetou toda a sociedade humana. Isso significa que, diferentemente de desastres nos quais os impactos negativos estão geograficamente concentrados ou delimitados, as pessoas que precisam de assistência não estão em um único espaço visível, em área de evacuação. Ao risco de, em adição à nova e quase visceral consciência de nossos contatos e interações, surgida com os esforços para se prevenir a difusão da infecção, a necessidade de nos proteger tenha criado um tipo de quarentena da consciência. Isso, por sua vez, dificultou o nosso envolvimento com o que estivesse além do nosso alcance no nosso ambiente imediato. No que se refere à busca de caminhos para eliminar essas disparidades nos impactos e no processo de recuperação, quero citar uma palestra proferida pelo secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, em julho de 2020, alguns meses depois de a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarar a Covid-19 uma pandemia. Endereçando-se a um evento que celebrava o aniversário natalício do falecido presidente da África do Sul, Nelson Mandela, cuja vida foi devotada às causas dos direitos humanos e da justiça social, o secretário-geral focou sua análise não nos perigos e nas ameaças apresentadas pela pandemia, mas nas pessoas que foram, de fato, impactadas por ela. Ele notou que o vírus é um grande risco para os mais marginalizados, aqueles que vivem na pobreza, idosos e pessoas com deficiência e más condições de saúde pré-existentes. Ao descrever como a Covid-19 pode ser comparada a um raio-x ao revelar fraturas no frágil esqueleto das sociedades que nós próprios construímos, ele clamou pelo desenvolvimento de novo contrato social para a nova era. O secretário-geral também mencionou as seguintes palavras que o presidente Mandela dedicou ao povo da África do Sul, ao apresentar o direcionamento para concretizar tal visão. Um dos desafios da nossa época é o de incutir novamente na consciência do nosso povo o senso de solidariedade humana, de estar no mundo uns
pelos outros, por causa dos outros e por meio dos outros. Tive o privilégio de me encontrar com o presidente Mandela em 2 ocasiões, e essas palavras trazem à minha mente o rosto dele, que transmitia um aspecto cálido e primaveril. Em minha proposta de paz de 2015, considerei as limitações da teoria do contrato social, parte constituinte das correntes profundas que sustentam o pensamento político moderno. Assim, referenciei seus aspectos problemáticos conforme foram apresentadas pela filósofa política norte-americana Martha Nussbaum. A teoria do contrato social tem suas origens em pensadores a exemplo de Thomas Hobbes e John Locke. Nussbaum observa em seu trabalho Fronteiras da Justiça. Todos os teóricos clássicos assumiram que seus agentes contratuais eram homens de capacidade equivalente e aptos para exercer atividade econômica produtiva. Como resultado, enquanto se deu grande ênfase à ideia da vantagem mútua, na realidade, mulheres, crianças e idosos foram excluídos, e pouco progresso foi feito para se incluir plenamente os demais, como as pessoas com deficiência, na vida em sociedade. É profundamente lamentável que, mesmo em meio à crise da Covid-19, esse pensamento estabelecido continue a exercer uma influência poderosa. Nos espaços de decisão instituídos para responder à pandemia, as participações das mulheres foi limitada e surgiram críticas de que muitas respostas foram desenvolvidas sem considerar as questões de gênero. Os interesses das crianças raramente tiveram a atenção que merecem e a Covid-19 causou perdas enormes em oportunidades educacionais. Na mesma proporção, isso se deu com as crianças que foram privadas de apoio por conta do desemprego, da doença ou do falecimento de seus pais, guardiães ou familiares. As respostas de emergência também falharam em priorizar a necessidade dos idosos e dos enfermos, e muitos foram privados de receber os serviços essenciais ou forçados a viver em isolamento por períodos extensos. Mesmo sob condições de não emergência, pessoas com deficiência tiveram dificuldades em acessar os serviços médicos e a informação necessária. Esses e outros aspectos de sua vida se tornaram ainda mais desafiadores durante a pandemia. A melhoria das condições para as populações vulneráveis é crucial, com especial foco em cada indivíduo. Chegou a época de nos libertarmos da ideia clássica de vantagem mútua, enquanto encaramos essas realidades. Ao considerarmos tal mudança de paradigma, vale atentarmos para as palavras do secretário-geral Guterres proferidas na ocasião do Dia Mundial do Refugiado em junho do ano de 2021. Todos nós ficamos curados quando recebemos os cuidados de que precisamos. Atualmente, mais de 82 milhões e 400 mil pessoas no mundo foram forçadas a fugir de sua casa e até de seu país para escapar dos perigos interrelacionados a conflitos, perseguições e mudanças climáticas. E agora se encontra vivendo em situações nas quais são excluídas os sistemas de bem-estar social dos países anfitriões. O secretário-geral Guterres serviu por muitos anos como Alto Comissariedade das Nações Unidas para Refugiados, e seu apelo em prol dos refugiados e das pessoas deslocadas internamente, cujas situações precárias se deterioraram ainda mais com a crise da Covid-19, carrega pungência e peso particulares. De forma similar, não posso evitar de sentir uma convergência entre a essência desse pensamento e o ideal da SGI. O compromisso de concretizar a dignidade e a felicidade para si e para os outros. No Sutra Vimalakirti, um texto budista Mahayana, inclui um episódio que ressoa essa visão de mundo e sensibilidade à vida. Em certa ocasião, Vimalakirti, discípulo de Shakyamuni, o Buda histórico,
profundamente respeitado pela forma com a qual interagia com as pessoas nas mais variadas condições de vida sem estabelecer qualquer diferença ou distanciamento, adoeceu. Ao tomar conhecimento disso, Shakyamuni deslocou um grande número de seguidores liderados por seu discípulo mais próximo, Manjushri, para visitar Vimalarkiti. Depois de transmitir a preocupação de Shakyamuni e os melhores votos por sua recuperação, Manjushri perguntou a Vimalarkiti como ele havia adoecido, por quanto tempo ele estava adoentado e o que poderia curá-lo. Vimalarkiti respondeu: como todos os seres vivos estão doentes, eu também estou doente. E fez a seguinte analogia para expressar com mais fidelidade o que queria dizer. É como o caso de um homem rico que tem apenas um filho. Se a criança ficar doente, o pai e a mãe também adoecerão. Mas se o mal da criança for curado, os pais também irão se curar. Ele explicou que, por ser alguém que dedicou a vida como Bodhisattva, seus sentimentos pelas outras pessoas eram como o sentimento de um pai ou uma mãe em relação aos seus filhos. Por isso, se os seres vivos estão doentes, o Bodhisattva também adoecerá. Mas se os seres vivos forem curados, o Bodhisattva também restabelecerá a saúde. Como se vê, Vimalakirti não estava, de fato, sofrendo de uma doença específica. Em vez disso, sua empatia, a dor compartilhada que não poderia ser extinta enquanto outros estivessem sofrendo, se manifestou na forma de enfermidade. Para Vimalarkiti, compartilhar a dor com aqueles que sofrem não era algo experimentado como peso ou fardo, mas a evidência de que ele continuava a viver com autenticidade. Ele estava sintonizado com a verdade vital de que nossa segurança individual não pode ser concretizada de forma isolada das condições de privação enfrentadas pelos outros. Quando consideramos a crise da Covid-19 à luz dessa perspectiva budista, naturalmente somos levados a questionar o que significa viver com felicidade e saúde em uma época na qual tantas pessoas no mundo são severamente impactadas pela enfermidade e seus efeitos colaterais. Nesse contexto, eu me lembro das palavras do economista John Kennedy Galbraith em um diálogo que realizamos. Intelectual de grande renome, o professor Galbraith tinha vivido na pele várias crises, incluindo a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. E havia sido profundamente tocado por testemunhar incessantes chagas infligidas à vida das pessoas. Isso o fez questionar de maneira contínua não só a ordem econômica, mas a própria organização da sociedade. Quando questionei sobre como poderíamos configurar o mundo do século XXI, ele respondeu que deveríamos visar a criação de um século no qual as pessoas possam dizer: gosto de viver neste mundo. Em nosso diálogo, também abordamos a visão de um mundo budista, expressa pela frase do Sutra do Lótus: os seres vivos vivem felizes e tranquilos. De que nascemos nessa vida a fim de saborear a alegria. Nosso diálogo ocorreu em 2003 e ao longo dos últimos anos, meu entendimento sobre a verdade contida nas palavras do professor Galbraith apenas se intensificou. Agora, mais que nunca, precisamos construir uma sociedade na qual as pessoas possam enfrentar e superar juntas até as mais severas adversidades, compartilhando a alegria por estar vivas. Este ano, 2022, marca o 7º ano desde a adoção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Organização das Nações Unidas, visando o ano de 2030. O progresso rumo à concretização dos ODS foi, em grande parte, prejudicado pela pandemia. E, a fim de recomeçar e acelerar o avanço,
acredito que seja importante dar corpo ao espírito central dos ODS, a determinação de não deixar ninguém para trás, ao adicionar uma visão ainda mais ampla sobre a construção de uma sociedade na qual todos possam cultivar a alegria de estar vivos. Em ocasiões imediatamente posteriores a desastres, o espírito de não deixar ninguém para trás tende a ser compartilhado de forma espontânea. Porém, conforme os esforços de reconstrução avançam, por vezes esse sentimento desaparece da consciência das pessoas. Além disso, quanto maior a escala do desafio, como em uma pandemia ou mudança climática, maior o perigo de que fiquemos focados exclusivamente na ameaça. E mesmo que saibamos que é importante não deixar ninguém para trás, nosso compromisso em fazê-lo pode enfraquecer ao longo do tempo. Por isso, devemos centralizar nossos esforços em assegurar que os expostos a maiores perigos encontrem em seu ambiente pessoas a quem possam recorrer. Neste ponto, gostaria de revisitar a palestra ministrada por Makiguchi que citei anteriormente, na qual ele discutiu a importância de se manter um foco equilibrado e perspicaz, com relação ao que se qualificaria como um ato de grande bem possível de ser realizado pelos membros de uma sociedade. Makiguchi ressaltou que, embora de forma tradicional se pensava de um ato de grande bem fosse algo com um significativo impacto em escala nacional, mas não é o tamanho ou a escala das ações o que realmente importa. Se você pode salvar a vida de alguém ao lhe oferecer um copo de água, não seria esse gesto impossível de se pagar com uma qualquer soma de dinheiro? Nesse exemplo, podemos compartilhar a convicção de Makiguchi de que o valor não é encontrado nas coisas, mas nas relações. Não há uma solução de forma única para o espectro diversificado dos problemas que as pessoas estão enfrentando. Portanto, a questão essencial a ser respondida é como cada um de nós pode se tornar a mão que se estende em apoio aos que enfrentam dificuldades e como fortalecer o tipo de relação na qual participamos de alegria um com o outro, ao superarmos as respectivas provações. No Sutra do Lótus, ensinamento no qual a essência do budismo é exposta, encontramos as seguintes analogias: com uma fogueira para quem passa frio, que encontra um barco para atravessar as águas, alguém que acha uma lamparina no meio da escuridão. O sentimento de alívio e até de alegria que emergem em uma pessoa ao receber ajuda no outro e de porto seguro, depois de ter sido arrastada pelas correntezas das provações da vida e de ter cedido ao desespero, devemos nos concentrar na construção de uma sociedade em que tais sentimentos, a percepção efetiva de que, de fato, é bom estar vivo, são compartilhadas por todos. Bom, essa é a parte 2 de 8. Eu vou continuar com vocês até a parte 8. Vamos tirando as dúvidas. Quem quiser compartilhar textos, quem quiser perguntar, vocês terão o meu e-mail, vocês têm o meu Facebook, podem pedir meu WhatsApp no meu e-mail, no meu Facebook, que eu vou passar para vocês. É importante nós termos esse bem maior, esse objetivo de não deixar ninguém para trás. Eu fiz esse canal do YouTube justamente para não deixar ninguém para trás. Muitas pessoas não têm acesso à leitura. Muitas pessoas não têm acesso à revista dessa da Proposta de Paz que eu estou lendo. E como a pandemia veio, ela veio mudar
o normal. Nós vamos viver o novo normal. Pessoal, não pensem que o mundo será igual antes. Já foi. Antes pandemia, depois pandemia. E aqui está o nosso barco, como o presidente Ikeda mesmo fala. Quem estiver ao nosso alcance, que sejamos essa mão. Vamos ser essa pessoa que realmente não deixa ninguém para trás. E como ele mesmo fala, vamos tirar essa quarentena de consciência e abrir a nossa consciência para o bem maior. Ajudar as pessoas que estão à nossa volta. E principalmente com a pandemia, veio avassaladoramente a escuridão fundamental. A ira, a arrogância, a avareza, elas vieram com um exército que se chama ignorância. A minha palavra, a minha visão é a correta. E isso no budismo não existe. Nós precisamos abrir a nossa mente para as 10 direções, como o Buda disse. E como o presidente Ikeda mesmo fala, a Covid veio como um raio-x para mostrar onde são os pontos fracos, onde nós precisamos transformar. Então, essa nova mudança começa por mim. Começa urgentemente por mim. Onde eu preciso transformar, onde eu preciso agir. Ficar em casa esperando a Covid terminar, ou ir pelo meu Facebook, Instagram, WhatsApp e mandar uma mensagem de incentivos. E vamos usar a mídia, a nossa voz primeiramente, de ajudar as pessoas. O que eu falo, eu tenho consciência que o meu estado de Buda precisa encontrar o estado de Buda do outro. Muitas pessoas falam, né? Namastê. E aí, eu preciso estar nesse contato de vida a vida. Para isso, eu preciso estar aberto a conversar e não a criticar. Eu preciso estar aberto a ouvir e não a só falar. Bom, eu vou deixar vocês como o Vimalarkit fala. As pessoas estão doentes, eu estou doente. E nesse momento, eu estou tentando, através da minha voz, chegar ao coração das pessoas. Muito, muito obrigado. Até a próxima. Compartilhem. Se inscrevam. É importante. E vamos usar as nossas ferramentas, a internet. Muito, muito obrigado. Muito, muito obrigado.